Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento dos escritos bíblicos. E o tema desse vídeo: por que a religião está afundada até o nariz nas maldições mosaicas? É isso mesmo. Um gesto simples. Um versículo, dois versículos que eu vou ler aqui. Você vê, é comum na religião eles praticarem isso. E isso é uma prova irrefutável de que eles estão em Moisés. Eles estão praticando obras que já foram dado fim há quase 2000 anos, porque o fim da lei foi Cristo. Isso que eu vou ler para você aqui era o mandamento da lei mosaicas, da lei de Moisés, da lei que Moisés recebeu. Fica claro, agora a pergunta que se faz: será que essas pessoas, psicólogos, médicos, engenheiros, doutores, teólogos, porque teólogos eles têm curso superior, quer dizer, curso superior é um curso avançado, né? Acima do ensino médio, do conhecimento médio. E aí você lendo isso aqui, você fala, meu Deus, como que as pessoas não conseguem enxergar isso, né? Por que será que não lhes é ensinado, não lhes é mostrado? Ou é porque Deus mesmo que tem cegado o entendimento dessas pessoas? Os interesses mundanos, os interesses por cargos, os interesses por status, os interesses por títulos, têm cegado eles. Será que é isso? Porque é complicado. É duro você, em cima de um escrito desse, você não conseguir enxergar um negócio desse. Quer ver? Veja comigo. Eu te convido a ler Lucas, livro histórico de Lucas, capítulo 2, versículo 22 ao 24. Lucas 2, versículo 22 a 24. Porque a religião está afundada até o nariz nas maldições mosaicas. Então leia comigo esses 4 versículos. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. 23. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor. Versículo 24. E também foram para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Aí veja aqui, ó, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Então Jesus ele foi apresentado porque ele veio para cumprir as leis mosaicas. Jesus de Nazaré, ou Yeshua, Yahshua, o nome que você quiser, ele nasceu sob a lei, nasceu de mulher sob a lei, mas que na sua morte ele resgatou os que estavam na lei. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Então aqui deixa claro que o apresentar criança é um gesto de quem pratica a obra de Moisés. Porém, se você acredita no escrito, assim disse Paulo em Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A pergunta é: Cristo já existiu? Ou Cristo ainda não existiu? Porque Jesus de Nazaré, ou Yeshua Mashiach, foi Jesus Cristo. Yeshua foi Jesus de Nazaré. Quer dizer que Cristo ainda não existiu? Se tem que praticar uma obra, um mandamento de Moisés, o mandamento da lei dada a Moisés, que era apresentar uma criança para ser consagrada ao Senhor conforme o mandamento de Deus, conforme o mandamento das leis. Então Cristo para essas pessoas ainda não veio. Cristo para a religião ainda não veio. Ou será que isso é heresia? Voltando aqui, vamos ler aqui. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, a purificação com água,
levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor. Dentro desses templos religiosos que eles chamam de igreja, não há essa cerimônia de apresentação de criança quando nasce? Eles são mais sofisticados, eles são mais atualizados. Nessas sinagogas que eles chamam de igreja, eles apresentam menino e menina, tanto faz. E pela lei de Moisés era menino. E era o primogênito. Então, se você tivesse 5 filhos, o que deveria ser apresentado era só o primeiro. A pergunta é, Cristo não veio para a religião ainda? O fim da lei, então, não aconteceu? Há quase 2000 anos, Cristo apareceu na estrada de Damasco. Cristo é o Espírito. Cristo foi o ressuscitado, o Messias. Fala a verdade, a religião é uma grande fraude. A religião é uma mentira. A religião é a maior imundícia, a maior sujeira que existe na face da terra. Aí você do outro lado, você tá falando assim, não, mas onde eu vou lá é bonzinho, lá eles dão um brinquedo pra criança. Lá eles dão, no inverno eles alimentam os famintos, eles levam comida para os necessitados debaixo dos viadutos, eles levam cobertor. Mas a coisa mais importante não é cuidar da casca de ninguém. A coisa mais importante não é cuidar da parte externa de ninguém. Porque na parte externa de ninguém habita as transgressões. Na parte externa das pessoas, na capa, no que reveste o espírito, habita a morte de Adão. Então, eles, para chamarem a atenção dos seus ouvintes, dos seus fiéis, da sua plateia, eles fazem essas festas, essas confraternizações. Eles se reúnem e chamam a televisão e mostra, e é câmera, e é selfie. Olha aqui, ó, eu estou doando 50 cesta básica. Olha aqui, nós estamos servindo 1000 caldos. E na mente dessas pessoas está Moisés. Na mente dessas pessoas está que diabo é um ser demoníaco. Na mente dessas pessoas está que Jesus ainda vai voltar. Na mente dessas pessoas estão profanando, blasfemando, estão pisando no sangue que verteu da cruz, dizendo às pessoas que elas devem se batizar nas águas, tornando o sacrifício da cruz inútil. Gálatas 2:21. Então é uma simples leitura dessa, um simples versículo desse, você fala, meu Deus, a religião está até o nariz nas maldições. Veja o que Paulo disse em Gálatas capítulo 3, versículo 10 ao 13. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então quer dizer, uma pessoa que pratica uma obra dessa, ela não está agradando a Deus. Ela não está agradando ao Senhor, que é o Espírito. Ela está agradando ao mestre carnal dela. Ela está agradando aqueles que gostam de cerimoniais, de festas. Aqueles que gostam de, no dia de apresentar uma criança dessa, estar bem vestido, para mostrar poder aquisitivo, para mostrar status, para mostrar religiosidade. Olha, nossa família é religiosinha, nós levamos até a criancinha para apresentar. E são essas pessoas que nos criticam. São essas pessoas que, quando vê um camarada igual eu, gravando de camiseta regata, falando que o evangelho não precisa pregar mais, falando que Deus habita em nós, essas pessoas me chamam de herege, me chamam de tudo. São essas pessoas. As pessoas não conseguem enxergar um palmo à frente da sua fuça. As pessoas não conseguem enxergar o lamaçal, elas não conseguem sentir o odor
da pocilga que elas estão, elas não conseguem enxergar. Ela não consegue enxergar o aterro sanitário que está em suas... Mas aí ela consegue ver numa pessoa igual eu, a trave. Ela consegue julgar, esse cara é um herege, esse cara está falando assim, assim, assado. A pessoa que vem, que frequenta um lugar desse, que apresenta criança, vem querer refutar a leitura bíblica que eu faço, me desculpa. A sua refutação, a sua opinião, para mim não vale nada. Se você frequenta um lugar desse, se você acredita nisso, para mim você não serve para nada. No espírito nós somos irmãos. Mas como carnal, você é um ignorante, você é um cego, você está em trevas. Você que arrota, você que fica gorfando por aí, eu sou um religioso, eu apresento meu neto, meu bisneto, eu apresentei todas as minhas gerações lá na minha igreja. Você é um cego, você não sabe nada de Bíblia. E é evidente que pela lei, é evidente que por um gesto desse ninguém está agradando a Deus coisíssima nenhuma. Ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo virá pela fé. Versículo 12 de Hebreus, de Gálatas 3. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então, nesses templos, nessas choupanas, sinagoga de Satanás, porque o que eles pregam é o que os judeus pregam na sinagoga, são leis mosaicas, é a Torá, e eles são Satanás porque eles são opositores, eles se opõem a sã doutrina. Então o que tem nesses lugares aí não é nada de fé. O que tem nesses lugares são obras mortas. São obras que não agradam a Deus. Então, se a pessoa ela quer praticar esse apresentar a criança, que era um dos itens dos 613 itens das leis mosaicas. Dízimo, que nunca foi dinheiro. Batismo nas águas. Então, a religião procura aí praticar aí uns 10, 12 itens da lei. Então, aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Paulo falou naqueles dias. E aqui, o fim da lei é Cristo. A lei aqui ainda imperava. Até a queda do templo no ano 70 ainda imperava. Mas no juízo eterno acabou-se tudo. Acabou a lei. Então, se a pessoa queria apresentar a criança, então tem mais 612 para cumprir. 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Eu e você foi resgatado da lei? Não. Porque quando a não ser que você nasceu antes do ano 70, a não ser que você tenha 2000 anos. Cristo resgatou eles daquela época. Paulo era judeu. Paulo era da tribo de Benjamim. Paulo era israelita. Então ele e outros ali foram resgatados das leis, da obrigação de cumprir as leis. Nós não. Você está nessa situação aqui, você não foi resgatado porque você é religioso. E por você ser religioso, você está debaixo dessas maldições aqui. Você está obrigado pelo seu líder, que é um cão guloso, que é um mentiroso, que é um ladrão, ele está te obrigando a isso. Então, quando a graça, eu não vou nem falar escatologia consumada, mas pelo menos a graça te alcança, então você é resgatado. Olha que vergonha, hein? Quase 2000 anos. Você sendo resgatado de algo que não existe mais. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, olha, deixa eu te falar uma coisa. Você vai me desculpar, mas se você é um religioso, se você frequenta um lugar que se apresenta criança, você... Na verdade, é só de você falar que é religioso, você já está debaixo de maldição. Só de você falar que frequenta um lugar que precisa cumprir preceitos e mandamentos mosaicos, você já está na maldição, você está nas trevas. Eu olho para você, o que eu vejo é breu, o que eu vejo é trevas, escuridão. O que eu olho quando eu olho para um religioso hoje em dia, entenda, não é de uma forma pejorativa, é de uma forma realista conforme os escritos bíblicos.
quando eu olho para um religioso, eu não discuto. Discuto com religioso, não discuto, eu viro as costas, não discuto. Religiosos que me conhecem, eles passam do outro lado da rua, eles não têm coragem. Agora eu não entendo o Deus deles, que é o Deus que em nome de Jesus faz isso, em nome de Jesus, e eles cortam a volta de mim. Eu nunca vi um negócio desse. Quando eu frequentava a religião, quando eu ficava jejuando e orando em nome de Jesus e indo em monte, levantando de madrugada, eu ia para cima do diabo, eu ia para cima da pombagira, eu ia para cima em nome de Jesus, é porque eu sempre tive fé. Eu ia para cima. Hoje em dia não, hoje em dia eu vejo esses daí, eles correm de mim. Mas se eles falam que eu sou um demônio, que eu sou Beelzebul, que eu sou um herege, eles deviam usar a fé que eles têm no Deus dele, no Deus Mamon, no Deus do escambo, no Deus da troca, no Deus da barganha que eles têm, eles deviam vir para cima de mim. Levantar a mão, orar. Olha, seu Cláudio Mendes, você, Cláudio Mendes, é um demônio, então nós vamos orar em nome de Jesus, em nome de Jeová, em nome de Maomé, em nome do comedor de cuscuz. Você vai... Não, eles cortam a volta. Então, quando eu olho, mesmo eles cortando a volta, eu olho lá uma bolinha negra indo, uma bolinha de trevas, sabe, uma fumaça escura. Da mesma forma que apareceu os anjos dando lei para Moisés no Monte Sinai, nas trevas, naqueles relâmpagos, naqueles trovões, eu vejo esses evangélicos vindo do outro. É religioso, feiticeiro, tudo, católico, tudo. É um monte de fumaça negra passando. Assim, ó. Passando. Não tem luz nenhuma, porque eles estão debaixo das trevas. Mas eu não estou falando isso para menosprezar você, claro que não. Eu não estou fazendo isso para desprezar você, não. O que eu estou falando aqui é que a sua ignorância é algo fenomenal. Lembra daquela porcaria daquela novela que passava? Fenomenal. É fenomenal. A cegueira, a ignorância de um religioso é algo estratosférico. É uma ignorância muito grande. Aí tem uns cabeçudos que entram aqui e falam assim, nossa, não dá para assistir não, você é soberbo, você é arrogante, você... Eu posso. Que arrogância pode ser um negócio desse? Se eu estou passando o meu entendimento. Tô aqui, ó, falando cara a cara com você. Não tô escondendo nada. Tô te mostrando e mostrei nos escritos bíblicos. Se você frequenta um lugar que se apresenta criança, você está nas trevas, não adianta. Esse lugar que você está é um local de obras mortas. É um local que não tem nada de bom para ninguém. É um local que só tem obras mortas, trevas, escuridão, maldições. Não adianta você vir. Aí a pessoa fala assim, nossa, o filho da pessoa já nasceu enfermo. O filho da pessoa nasceu, cresceu e se tornou isso, aquilo outro. Olha o que virou fulano. Mas é aquele negócio. Claro, que aí você também do outro lado, você vai falar, se isso fosse então não existiria uma pessoa boa no mundo, porque todos os religiosos apresentam a criança. E eu conheço os religiosos maravilhosos, claro que sim. Mas de vez em quando é uma escapadinha. Uma maldiçãozinha pega nenhum, para mostrar de exemplo, para servir de exemplo. Pega-se como se fosse um boi de piranha. Uma criancinha nasceu no meio religioso, dali virou adolescente, virou um viciado, virou já um carnal. E só coisas erradas na vida daquela pessoa. Aquele ali serviu como um boi de piranha. Mas não se iluda. Porque aquele no meio religioso que você fala assim, não, mas eu conheço fulano que foi apresentado, e a família é uma benção, eles são todos religiosos, eles são adoradores de Deus fervorosos. Mas e aí? Que adoradores são esses que não sabem nada de Bíblia? Que não conseguiram sair do véu de Moisés ainda? Que as escamas não caíram de seus olhos? Que vivem nas trevas, praticando obras do Antigo Testamento? Que sabedoria, que entendimento que essas pessoas têm? Que libertação, que liberdade essas pessoas têm? Viver uma vida de escravidão debaixo, sob as doutrinas de homens, financiando, sendo cúmplices desse mundo terrível chamado religiosidade, dessa maldição chamada religiosidade. É uma vida de trevas. Aí, na aparência você enxerga e fala, nossa, ó, todo domingo eles vão todos de terninho e gravata, gravatinha borboleta. Até os nenenzinhos, os bebezinhos, vai tudo no uniforme, na farda. E aí?
Mas é uma pessoa que não pode ir na praia, que não tem a liberdade, a mente dele é cauterizada, é uma pessoa que não vai em festa, é uma pessoa que não se envolve com as outras pessoas, porque diz que todas as pessoas são endemoniadas, são perturbadas. E aí? Uma pessoa dessa está livre? É uma pessoa liberta? Só porque ela é religiosa? Só porque todo mundo lá dentro, o menino foi apresentado, a menina foi apresentada? E aí, que liberdade que essa pessoa tem? Uma vida de escravidão. Não tem liberdade nenhuma. Tem suas mentes cauterizadas. Vem vulto, ouve vozes, acredita que as pessoas são demoniadas, são cheias de espíritos malignos. E assim vive. E quem não conhece fala, nossa, essas pessoas são religiosas, são uma benção. E vai benção. Bênçãos que estão nas trevas. Tá bom? Por que a religião está fundada até o nariz nas maldições mosaicas? Um simples exemplo, um simples versículo que falei. Eu mostrei para você. Bastou apresentar a criança, já é um rudimento das trevas, um rudimento das maldições. Tá bom? Então eu vou encerrar por aqui. Se foi útil, eu peço que você venha contribuir dando aquele joinha, compartilhando esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho. E vamos em frente, passando o nosso simples e humilde entendimento. Quem sabe possa alcançar aí uma meia dúzia de mentes que estão aprisionadas na religião, que estão aprisionadas nas sugestões maldosas de líderes religiosos, que estão interessados somente em abocanhar o dinheiro dessas pessoas. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.